Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. O que pretendemos fazer nestes programas é dar-lhe a oportunidade de ouvir o som deste livro. Convido-o a passar os próximos minutos conosco e verá que não dará o seu tempo por mal emprego. Vamos passar os próximos minutos a ouvir o som do livro mais conhecido e lido em todo o mundo, a Bíblia. A Bíblia é constituída por 66 livros e nos próximos programas vamos conhecê-los. Ela começa no primeiro livro, o Gênesis, e termina no último livro, o Apocalipse. Iremos passo por passo, caminhando por toda a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Este programa que estamos a iniciar hoje tem sido transmitido em várias partes do mundo e espero sinceramente que seja do seu agrado. Você poderá comprovar na sua própria vida a relevância deste livro. Várias famílias nos 4 cantos do mundo têm escrito sobre os benefícios alcançados através da Bíblia. A Bíblia é um livro que, apesar de ter sido escrito há milhares de anos, continua atual e relevante para o dia a dia. Tem sido atacado como nenhum outro. E nenhum outro livro tem tido tantos inimigos como a Bíblia. Ela foi e ainda é proibida em muitos países no nosso mundo. No entanto, apesar disso, ela é o livro mais popular. É o livro mais vendido, o livro mais conhecido e lido do universo. Milhões de pessoas em todo o mundo estudam a Bíblia. Milhões têm interesse em aprofundar os seus conhecimentos neste livro. Milhões o reconhecem como um livro de Deus, um livro divino. Esta é a Bíblia Sagrada. Um livro desta natureza que cria um impacto tão grande nas famílias do mundo certamente merece uma consideração inteligente, tanto de homens como de mulheres. Queremos falar-lhe da Bíblia tal como ela é e também falar ao homem de hoje tal como ele é. Isto quer dizer falar-lhe a si, nas suas necessidades, nos seus problemas e nas suas dúvidas. Não temos nós o direito de suavizar a mensagem da Bíblia, de adicionar ou retirar qualquer coisa. A Bíblia tem de ser apresentada na sua autenticidade e na sua totalidade. E temos de falar ao homem tal como ele é, onde ele está na sua caminhada com Deus, mesmo ele estando carente ou necessitado. Verificamos que ao longo da história, quando a Bíblia foi enclausurada e escondida das populações, cometeram-se em nome da fé e de Deus as maiores barbaridades. E é por isso que eu creio ser tão importante todos termos acesso à Bíblia. Ela tem sido a base para muitas coisas boas na nossa sociedade. Nós podemos olhar, por exemplo, para a elaboração da Carta dos Direitos Humanos e a Bíblia foi certamente um dos elementos base para a constituição dessa Carta. Ela tem trazido valores importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, a solidariedade, a verdade, honestidade, sinceridade, são valores para nós fundamentais para a convivência comum. E tem sido a Bíblia que nos tem influenciado, mesmo sem nós darmos conta. Temos recebido informações de todo o mundo, desde os Estados Unidos, Brasil, Itália, muitos outros países onde o nosso programa é transmitido, sobre a forma como as vidas das pessoas têm sido transformadas através do estudo deste livro. Esta é uma das coisas que mais me atrai no estudo da Bíblia. É porque ela transforma as vidas. O nosso objetivo principal é levar até si, até ao seu coração, até à sua casa, esta possibilidade de ouvir o som deste livro. Eu gostaria que pudesse experimentar estas mudanças na sua própria vida, porque elas são mudanças duradouras. A Bíblia pode trazer novos rumos à sua vida. De um país onde o nosso programa é transmitido, chegou-nos a notícia de uma pessoa que vivia numa pequena cidade e que durante muito tempo ouviu o programa. Ela escreveu-nos a falar sobre a importância que este programa tinha na sua vida.
Uma mãe falou-nos sobre o impacto que a Bíblia produziu na sua vida e na vida do seu lar, que estava destroçado pelos problemas terríveis, e como Deus levou a resposta e a solução à sua casa. É para nós uma grande alegria poder ajudá-lo, caro ouvinte. Queremos transmitir-lhe uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma orientação vinda da parte de Deus para si. Por isso, se desejar, não hesite em escrever para a nossa morada. Certamente nós poderemos responder, talvez, às suas dúvidas ou questões que nos queira colocar. Sugiro que leia a Bíblia toda. Não apenas os livros mais familiares. Alguns dos livros da Bíblia não são mais fáceis de ensinar, nem muito fáceis de entender. Alguns capítulos ou parágrafos são de difícil compreensão. Mas mesmo assim, gostaríamos de desafiá-lo a ler toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Um dos maiores problemas ao estudar a Bíblia é o que muitas pessoas têm feito com ela. Umas têm usado de uma forma imprópria, outras utilizam as passagens fora do seu contexto, interpretam mal a palavra de Deus, torcem os seus ensinos. Ainda que essas pessoas estejam bem intencionadas, muitas vezes fazem a Bíblia dizer o que elas próprias bem entendem e não o que a Bíblia está a dizer. Creio que não há melhor remédio para esse mal do que o conhecimento profundo de toda a Bíblia. Nós não temos o direito de suavizar a mensagem da Bíblia. Não temos o direito de adicionar ou de retirar qualquer coisa à Bíblia. Ela tem de ser apresentada com toda a sua autenticidade, na sua totalidade. Muitas pessoas perguntam: qual é a razão porque há tantas interpretações da Bíblia? Bem, eu costumo dizer que uma das razões, pelo menos, para o facto de haver tantas interpretações é porque não se tem estudado a Bíblia de uma forma séria e sistemática. No entanto, temos de compreender que para se estudar e entender bem o que o autor nos diz, necessitamos de ter cuidado ao olhar para as suas páginas. Tendo em conta, por exemplo, os seus contextos literários, culturais, a sua própria história. Não devemos ter a pretensão de que vamos entender logo tudo na primeira leitura. Eu próprio já li a Bíblia várias vezes ao longo da minha vida e tenho compartilhado textos da Bíblia com outras pessoas por mais de 15 anos. No entanto, quando a leio diariamente, continuo a encontrar respostas completamente novas para o meu dia-a-dia. Não podemos, caro amigo, tratar este livro de qualquer forma, pois ele é demasiado importante para ser mal usado. Penso que quando você lê um livro, seja ele qual for, não vai ler um capítulo assim no meio, talvez um parágrafo lá mais à frente, porque gosta, e talvez depois lê mais um pedacinho no fim. E dessa forma você certamente pode querer pensar que adquiriu tudo aquilo ou compreendeu tudo aquilo que o autor lhe estava a querer dizer. Você sabe que não é verdade se fizer isso. A Bíblia não é muito diferente nos outros livros neste sentido. Precisamos de ler a Bíblia toda, conhecer todo o seu ensino, para melhor entender a mensagem que o autor nos quis transmitir. Eu proponho-lhe esta atitude diferente. Procure uma nova maneira de estudar a Bíblia. Talvez não é tão fácil, como se for respigando aqui e ali um texto que mais gostamos. Mas procure ler toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu sei que o desafio é bem maior, mas também sei que o proveito é muito melhor. Sei que talvez vai encontrar ao longo da leitura textos que são menos interessantes, que não são tão bonitos talvez. Mas mesmo assim, creio que vale a pena ler toda a Bíblia de seguida, pois o seu proveito final será muito maior. Poderá entender melhor qual o propósito que o autor tinha ao escrever a Bíblia. Este é um livro que precisa ser conhecido, que precisa ser estudado, que precisa ser lido e meditado. Assim eu convido a estar connosco nos próximos programas e a estudarmos juntos toda a Bíblia, os 66 livros que a constituem. Erradamente, muitas pessoas pensam que os grandes homens da nossa sociedade não se interessam pela Bíblia. Não sei onde foram buscar esta ideia, pois tenho verificado exatamente o contrário. Muitos dos grandes homens do presente e do passado têm um profundo respeito pela Bíblia. Talvez fosse bom essas pessoas ouvirem com atenção alguns dos nossos mais conhecidos homens do nosso país. Por exemplo, António Aleixo, poeta popular português,
Num dos seus poemas ele diz: quem desmente, por exemplo, tudo o que Cristo ensinou são os vendilhões do templo, que do templo ele expulsou. É interessante reparar no que diz António Aleixo neste poema. Ele mostra-nos que os ensinos de Cristo só não interessam a quem faz negócio com a religião. Creio que se tivéssemos a oportunidade de estudar mais toda a Bíblia, ou seja, toda a boa doutrina de Cristo, como diz António Aleixo num outro dos seus poemas, teríamos mais dificuldade em ser enganados por quem desmente a Cristo ou por aqueles que usam e abusam da Bíblia. Ouçamos outro pensador português, o grande romancista, poeta e historiador Alexandre Herculano. Ele diz: para o povo ser livre é necessário que seja religioso e honesto. Não que seja crédulo. Para que seja religioso e honesto é necessário que conheça as doutrinas das Escrituras Sagradas. Mas que grande é esta verdade que nos diz Alexandre Herculano. Não há verdadeira honestidade sem que haja conhecimento profundo dos ensinamentos da Bíblia. Nós sabemos que o que faz a grande diferença na vida dos indivíduos é o podermos ser honestos e sinceros. Pensa um pouco comigo. Como seria diferente a nossa sociedade se vivêssemos estes princípios? Este princípio da honestidade. Já imaginou como seria vivermos no nosso bairro ou na nossa cidade sem medo de que os nossos vizinhos, que os comerciantes ou até mesmo os políticos ou qualquer outra pessoa que cruza na rua connosco nos fosse enganar, nos fosse mentir, nos fosse roubar? Já imaginou como seria o vivermos em paz e segurança porque as pessoas que nos rodeiam se preocupam em primeiro lugar em ser honestos consigo e com os outros? Procuram o seu bem-estar de uma forma íntegra? Pode parecer uma utopia, mas creio que do fundo do meu coração que é possível isto acontecer na nossa geração. É necessário, no entanto, que, como diz Alexandre Herculano, que conheça as doutrinas das Escrituras Sagradas. É pena para mim que um país como o nosso, que se diz cristão, ainda não viva os ensinos de Cristo de uma forma mais séria e comprometida. E por causa disso, infelizmente, ouvimos declarações como algumas da Comunidade Europeia que consideram o nosso país um dos mais corruptos da Europa. Que tristeza para nós portugueses ouvirmos estas afirmações. E não só ouvirmos estas afirmações, como infelizmente confirmarmos e constatarmos no nosso dia-a-dia que isto é verdade. O atraso da nossa nação é por causa da falta de honestidade e verdade com que muitos vivemos. Que mudança haverá quando vivermos os ensinos deste livro, que é a Bíblia? Eça de Queiroz, o grande cronista e romancista português, disse: aprecio a beleza da Santa Bíblia. A Bíblia, o grande livro, a grande consolação. Fazíamos por vezes achados bem singulares. Ainda o meu deslumbramento quando descobri esta imensa novidade, a Bíblia. É exatamente este o objetivo que eu lhe proponho, de nos próximos programas acompanhar o som do livro e descobrirmos juntos a imensa novidade que é a Bíblia. Numa frase bem mais curta, mas não menos profunda, o Dr. José António de Almeida, médico, escritor e estadista português, disse: a Bíblia é a glória imortal da humanidade. Prezado amigo, não temos ouvido estas palavras sábias saírem dos lábios dos líderes dos nossos dias. Creio que esta é a razão pela qual o mundo está no estado em que está. Uma das razões porque vivemos numa situação de tanto desespero. Necessitamos de ouvir a Bíblia. Necessitamos de ouvir as respostas que ela tem para a nossa humanidade. Um ex-presidente dos Estados Unidos, o Mr. Adams, ele disse: tenho examinado tanto quanto me permite a minha capacidade e tenho usado os meios e o tempo que a minha vida ocupada permite. O resultado disto é que a Bíblia é para mim o melhor livro do mundo. Ela contém mais da minha pequena filosofia do que todos os outros livros que tenho lido. Algumas partes dela eu não posso conciliar com a minha pequena filosofia. Quando isso acontece, apelo para uma investigação futuro. Este homem dizia ainda: eu falo como homem do mundo para homens do mundo. Eu quero dizer-lhe: procure a Bíblia. A Bíblia é o livro de todos e deve ser lida por todos, de todas as idades e de todas as condições de vida. Uma coisa interessante a reparar é que foi este tipo de presidentes que trouxe a glória a estas nações.
a este tipo de presidentes que tinha a vida baseada em princípios que saem da Bíblia, como princípios como a verdade, princípios como a honestidade, princípios como a solidariedade, princípios como a sinceridade, que trouxeram a diferença a estas nações. No entanto, você poderia estar a pensar, bem, eles viveram num tempo em que as coisas eram completamente diferentes das nossas. Eles viveram num tempo em que as complicações não eram como são agora. Bem, é verdade que eles não tinham problemas como problemas étnicos, raciais, problemas ecológicos como nós temos hoje, não tinham problemas do terrorismo religioso como nós enfrentamos, mas esta não é a única explicação. A verdade é que quanto mais longe o homem fica da Bíblia, mais complicados os problemas se tornam. Esta tem sido a minha experiência e por isso que eu proponho uma série de programas que tragam para o centro da nossa atenção o ensino da Bíblia. Creio, caro amigo, que ao estudarmos a Bíblia vamos encontrar a solução para os problemas que a nossa sociedade enfrenta. Creio francamente que uma das razões pelas quais o nosso país não tem o desenvolvimento económico, social, cultural de outros países da Europa é porque a Bíblia não tem sido o centro de muitas pessoas na nossa nação. Mesmo apesar da nossa nação se dizer uma nação cristã, ela, no entanto, não tem gasto tempo em torno do estudo da Bíblia. Vivemos num país em que a maioria de nós se afirma cristão. No entanto, os valores e princípios que emanam da Bíblia não estão a ser vividos no nosso local de trabalho. Eles não estão a ser vividos na nossa família, nem na nossa vizinhança. Eles não estão a ser vividos nos relacionamentos que nós travamos com os nossos amigos. Eles não estão a ser vividos no nosso relacionamento que nós temos com o Estado. Apesar de ter havido sempre pequenos grupos de estudo bíblico aqui e ali, isso nunca se generalizou a todo o país, nem a toda a sociedade. Nunca foi uma realidade para todos. Temos de voltar à Bíblia. Temos de voltar a ouvir o que ela nos ensina. Senão, creio eu que corremos o risco de continuar a marcar passo no desenvolvimento da nossa nação. Temos assistido ao fim de alguns líderes que terminam as suas carreiras dizendo que foi um período realmente difícil, que não conseguimos desenvolver o que gostaríamos. Muitos deles nem querem pensar em voltar a estar em papéis de liderança, de destaque. Muitos deles tiveram realmente experiências dramáticas. Alguns desistiram ao meio do percurso, outros renunciaram porque não tinham condições de desenvolver os seus projetos. Eu creio que não é nada fácil ser-se líder de uma nação como a nossa. Eu creio que não é fácil ser-se líder. De facto, eu penso que nos nossos dias é muito difícil ser-se um líder e capaz de liderar um grupo de pessoas. Mas creio que quando olharmos e centrarmos a nossa atenção nos princípios que a Bíblia ensina, certamente tornar-se-á mais fácil trabalhar com os outros, desenvolver projetos comuns, trabalhar em projetos de solidariedade com aqueles que mais precisam. Certamente a nossa sociedade seria bem diferente se vivêssemos os princípios que a Bíblia ensina. Gostaria que ouvisse ainda outras citações de homens de renome e importantes na sociedade. Estou-me a lembrar de Gregório o Grande. Ele disse: a Bíblia é como um ribeiro, onde o elefante pode nadar, mas o cordeiro também pode passar. Ele quer dizer que a Bíblia é um livro de todos. É um livro para intelectuais, mas é um livro também para aqueles que são pessoas simples. É um livro que uma criança pode entender, mas também é um livro para o adulto. É um livro para aqueles que têm uma vida confortável e estável, mas também é um livro para o pobre e necessitado. Um dos maiores estadistas e sábios de todos os tempos, uma das figuras mais destacadas da nossa história, da história universal, é o grande rei Salomão. Num dos seus escritos, ele aconselha ao seu filho da seguinte forma: meu filho, se me ouvires e se obedeceres às minhas palavras, receberás sabedoria e entendimento para a vida. Sim, se quiseres melhor compreensão das coisas da vida e discernimento, se buscares essas coisas como se fosse dinheiro ou um tesouro escondido, então te será dada sabedoria e conhecimento de Deus, e depressa entenderás a importância de reverenciar o Senhor e de confiar nele. Salomão deixou estes escritos manifestando a importância
que há na Bíblia, de o conhecer a sabedoria que há nestes escritos. A Bíblia é um livro de uma riqueza espiritual e intelectual tremenda. Gostaríamos que hoje houvesse mais estadistas como estes, como Salomão, que se preocupa que aqueles que vêm depois dele, que os seus sucessores, tivessem valores e uma formação de caráter bastante consistente. Como seria bom se os nossos líderes tivessem esta preocupação e tivessem estes valores já eles próprios na sua vida. Um outro estadista mais recente, um norte-americano, Thomas Jefferson, ele disse: "Tenho sempre dito e sempre direi que o estudioso persistente deste volume sagrado será um cidadão melhor, um pai melhor e um esposo melhor." Pensa um pouco comigo naquilo que Jefferson disse. Gostaríamos de uma sociedade melhor. Talvez gostaríamos que houvesse menos problemas. Gostaríamos que houvesse talvez menos alcoolismo, menos acidentes nas estradas por causa disso. Gostaríamos que houvesse talvez menos delinquência, menos toxicodependentes, menos famílias destroçadas por este problema. Gostaríamos que as relações entre marido e mulher fossem mais responsáveis, entre pais e filhos também. Eu repito aquilo que Jefferson disse como solução para a sociedade. O estudioso persistente deste volume sagrado será um cidadão melhor, um pai melhor e um esposo melhor. Se é isso que você gostaria que acontecesse na nossa nação, eu quero desafiá-lo a ficar conosco e a ouvir o som do livro. A Bíblia tem sofrido terríveis ataques por parte dos homens. No entanto, e eu fico muito feliz por isso, hoje assistimos a um grande interesse pelo estudo da Bíblia. Independentemente das práticas religiosas, verificamos que cada vez mais pessoas se interessam por conhecer este livro. Foi este livro que no passado trouxe a grandeza a muitos países do mundo. Eu estou na expectativa de ver o que vai acontecer na nossa nação nos próximos tempos, pois creio que quando nós vivermos os princípios que a Bíblia ensina, certamente o nosso país não será mais o mesmo. Voltemo-nos para a Bíblia. Vamos conhecer melhor a Bíblia, tal como ela própria afirma ser a Palavra de Deus. Nos próximos programas, nós iremos falar sobre a autoria da Bíblia. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.